Bem-vindos mais uma vez ao canal Hogwarts. Hoje vamos falar sobre Neville Longbottom, ok? Tipo, é um personagem. Por muitas vezes eu tento fazer um estudo sobre cada personagem que eu vou falar. Falamos de Hermione, falamos de Dumbledore, falamos de Snape, certo? Sirius Black. O facto é que sobre o Neville, nós começamos a pesquisar e começamos a tentar encontrar um sentido da vida do Neville. E o estudo que eu fiz, eu cheguei a um determinado ponto que disse assim, ok, vamos esquecer. Vamos simplesmente falar do Neville. Nós temos aquelas coisas conhecidas que toda a gente já sabe. Neville tem diferença de um dia do nascimento do Harry, certo? Então nasce no dia 30 de julho de 1980. Os seus pais são Alice e Frank Longbottom. Como nós sabemos, na Primeira Guerra Bruxa, debateram-se com Bellatrix Lestrange, à qual a maldição associados os levou à loucura, e eles estão internados no Hospital São Mundos até hoje. Não conhecem o filho, não conhecem ninguém, não conseguem ter capacidade de reconhecer, seja quem for, do filho, ao amigo, ao vizinho, eles não conseguem. Estão vivos, portanto, isso já é uma vitória. Portanto, eles venceram a maldição associados, que apesar de levar à loucura, podia matá-los. Mas eles estão vivos, estão internados, o filho tem orgulho de ser filho deles, como nós sabemos. O Neville é um tipo de personagem que começa uma saga, começa logo na Pedra Filosofal, uma personagem tímida, uma personagem esquecida, com medo de tudo o que é envolvente. Nós sabemos que após esta situação dos pais, o Neville foi criado com a avó. Talvez ali exista alguma coisa que tenha feito o Neville ficar tão retraído dele próprio, tão metido com ele próprio, que não o deixe desenvolver, que não o deixe ir um pouco mais além, certo? A avó, nós sabemos que não tem orgulho no neto. O orgulho da vida dela, tanto é o Frank como a Alice Longbottom, devido a tudo que viveram na Primeira Guerra Bruxa, e o neto é posto um pouco de parte como aquele ser que até aos 5 anos de idade, nós temos também conhecimento dos livros, não tinha qualquer tipo, não dava qualquer demonstração de magia, então aquela senhora achou que o Neville fosse um mago. Não havia nada que mostrasse que o Neville era um bruxo. Até que, um belo dia, o Neville acabou por mostrar os seus dotes, obviamente estava lá o próprio tio, e as coisas começaram então a fermentar um pouco. Neville vai para Hogwarts, o mesmo ano que Harry, Ron e Hermione. Vai para a casa dos Gryffindor, todos nós sabemos isso, certo? Como é que um ser como o Neville vai parar aos Gryffindor? É a pergunta que a maior parte do fã de Harry Potter faz assim que começa a ter a saga. Estamos a falar que Neville seria talvez, na minha opinião, atenção agora no tempo pessoal, ele seria melhor se calhar nos Hufflepuff. Certo? Ele é trabalhador, ele é empenhado, é uma verdade. Quanto à parte de ser um bravo, de ser corajoso, de ser um... não sei. Como é que eu sei que Neville mudou? Ao longo de uma saga nós vemos um jovem que logo no primeiro filme, se vocês recordarem bem, ele demonstra um bocadinho de coragem. Quando enfrenta 3 amigos, porque não queria que a sua casa perdesse pontos, e por esse motivo ele enfrenta os amigos para que eles não saíssem à noite, para que não houvessem problemas, e ganha 10 pontos para Gryffindor, dados por Albus Dumbledore no final do ano, e é assim que eles vencem a Taça das Casas. You're sneaking out again, aren't you? Now, Neville, listen. We would... No! I won't let you! You'll get Gryffindor into trouble again. I'll fight you! Se vocês recordarem bem, a partir desse pequeno ponto, Neville começou a sua evolução. É um personagem, eu tenho dito isto em vários outros livros, é um personagem que cresceu simplesmente dísparo dos outros. Nós temos o Harry que, ok, sim, o Harry Potter fez imensas coisas, mas fez imensas coisas porquê? Porque tinha alguém por trás, certo? Ele sempre teve alguém nas costas. Neville não. Neville batalhou sozinho, lutou sozinho, estudou sozinho. E se nós formos a ver de uma forma geral, nós temos a noção que assim, vamos falar, livros e filmes são diferentes, ok? Vamos tentar ver uma coisa. Nos filmes, nós vemos um Neville que encontra uma sala das necessidades. Nos filmes, nós temos um Neville que dá aquele risco ao Harry para que no torneio de bruxos ele possa estar debaixo da água durante 1 hora, sem respirar. You're sure about this, Neville? Absolutely. For an hour? Most likely. Most likely?
Well, there is some debate among herbologists as to the effects of freshwater versus saltwater. You're telling me this now? You must be joking. I just wanted to help. Isso não acontece. Nós sabemos disso, que nos livros é Dobby quem faz tudo isso. É Dobby quem arranja o lixo, é Dobby quem encontra a sala das necessidades. Então, tentaram, de uma certa forma, dar um pouco de vida ao personagem Neville. Então o Neville não é um personagem importante. Meu Deus. Neville foi um dos poucos personagens que vocês puderam ver que fez frente a Voldemort na Batalha de Hogwarts. I'd like to say something. Ele foi o único que matou a Nagini. Tanta coisa para matar a última Horcrux de Voldemort. E a própria espada de Gryffindor, vocês recordem que a espada de Gryffindor vai ter como quem mais precisa dela, mas tem que ser um Gryffindor, puro Gryffindor, que tenha todas as características, que já falamos em outro vídeo também, todas as características que tem que ter um Gryffindor para estar naquela casa. For all of us! It's not over! Nós sabemos, por exemplo, que Fawkes, em Câmara dos Segredos, foi levar essa mesma espada dentro do chapéu do colecionador e foi levá-la ao Harry para ajudar a Gina, certo? Para ajudar a Ginny, certo? Então, nós temos uma noção que aquela espada vai a um Gryffindor puro. Neville é puro, sabe? Ok? Mas naquele momento ele virou um puro Gryffindor. Portanto, naquele momento, perante Voldemort, durante toda a situação da Batalha de Hogwarts, a espada foi ter com ele, com essa mesma espada. Ele mata a última Horcrux, para que Harry possa então, de igual para igual, derrotar Voldemort. Então, sim, nós temos um Neville que cresceu. Temos um Neville que enfrentou os seus próprios medos. E então, mais uma vez, nós podemos falar como no caso de Remo Lupin. O Remo Lupin acabou, de certa forma, por ajudar o Neville a enfrentar o medo. Um dos medos do Neville era o espelho. Think, Neville, think. Ridiculous! Ok, não se riam. Cada um tem os seus medos. Tem medo de aranhas. Tal e qual como a Ron. Desde mais pequenina à maior, são aranhas, não interessa, tem muitas patas. Certo? O Neville tinha medo de um professor que, se sermos realistas, tinha uma postura difícil. Eu não vou entrar por aí porque eu gosto do Snape, então vamos passar para a frente. Ele tinha medo do professor. E com o Ridiculous, ele conseguiu enfrentar esse medo. Ou seja, aos poucos, o Neville tornou-se um líder, tornou-se uma pessoa corajosa. Todos os Devoradores da Morte tinham medo de um líder. Quem era esse líder? O Harry Potter. É Hermione Granger. O Draco Malfoy. Eles tinham medo de Neville no Potter. Mas chegaram a determinado ponto, o último ano, Batalha de Hogwarts pela frente, sabiam que Voldemort vinha aí. E eles tinham medo do Neville. É estranho. Agora vamos voltar à Pedra Filosofal. Neville era aquele menino que a avó não gostava dele, que a avó achava que era um fraco. Mandou-lhe um lembrol. Vocês lembram daquela bolinha que ficava mudava de cor, quando ele esquecia de alguma coisa. Ele foi maltratado, ele sofreu bullying dentro da escola. Por quem? Não foi. Ou seja, existe sim um Neville fraco. É a palavra mesmo essa. Existe um Neville que é fraco. Existe um Neville que é um líder. Portanto, como é que nós vamos de um 8 ao 80 assim dísparo? A partir desse ponto, quando ele sabe que especialmente Bellatrix Lestrange foge de Azkaban, ele aí sim ganha a coragem suficiente, porque afinal nós sabemos o que aconteceu com os pais dele, e se há coisa que ele quer é vingança. E então sim, ele empenha-se de corpo e alma para aprender todos os feitiços. Foi difícil, óbvio. O Expelliarmus não saía direito, o Expecto Patronum ainda hoje ele não o faz. É dos poucos feitiços que o Neville não consegue fazer. A tristeza que ele tem pela situação com os pais é maior do que qualquer outra situação de bom que possa ter acontecido. Então não, o Neville não consegue executar o Expecto Patronum. Não há nada de feliz, de extrema felicidade, como nós falámos anteriormente em outro vídeo sobre o Expecto Patronum, explicamos o quanto é preciso ser feliz a 100%. Tem que ser algo que nos encha por completo. E Neville não tem. Ele não tem pais, portanto, se calhar a situação ali não dá para ele ter. Ele é feliz? É. Ele no fim nós sabemos que ele casa com o Hannah Holt. Nós sabemos que ele é padrinho
de um dos filhos de Harry Potter, nós sabemos que ele não fica como professor de biologia em Hogwarts. Repare, é o primeiro aluno que sai de Hogwarts, ou melhor, termina o sétimo ano em Hogwarts, e fica lá a dar aulas. Vocês recordaram, nós falámos na biografia de Voldemort, que o Voldemort, quando terminou a escola, ele queria ficar lá a dar aulas em Hogwarts. E o professor Dippet, na altura o diretor Dippet disse a ele que não, que ele teria que viver o mundo, que ele tinha que viver o mundo lá fora e, daqui a uns anos, se ele regressasse, poderiam pensar nisso. O Neville não foi preciso isso. Portanto, há ali uma seleção bastante grande sobre pessoas que possam estar em Hogwarts. Neville foi imediatamente escolhido como professor de biologia e ficou em Hogwarts. Portanto, é preciso ser especial. E Neville é isso, é um ser especial. Mas muita gente desse lado vê o Neville de uma forma e se identifica. Pensa assim, pô, eu na escola eu era assim. Eu era muito comigo próprio, não tinha grandes amigos, meu pai, minha mãe, whatever. Não é? E ao longo do tempo, apesar disso tudo, vai crescendo. Um dia após o outro. Vivendo um dia após o outro, e assim Neville cresceu, virou aquela personagem fantástica que nós conhecemos. Ele é excelente em tudo o que faz. Ele empenhou-se a 100%, virou professor em Hogwarts, é um dos professores mais respeitados em Hogwarts. E agora falamos na peça de teatro da Cursed Child, certo? Onde Neville demonstra, tanto que Hermione diz para a filha, quando chegares a Hogwarts, dá um beijo ao Neville. Acha estranho, porque mãe, não posso dar um beijo num professor. Tipo, ok, ele é nosso amigo, a gente gosta dele, mas há uma diferença ali que a Hermione tinha que respeitar também, certo? Portanto, eu queria fazer uma biografia, se calhar da mesma forma como fiz com outros aqui no canal. Neville precisou de um momento especial, precisou de um bocadinho mais do que pegar numa folha, ler um roteirozinho, fazer uma pesquisa, saber que é o beabá das coisas e chegar aqui e fazer para vocês um vídeo, dizer tintim por tintim, nasceu, morou, foi aqui, foi ali, fez isto, fez aquilo, como fizemos com a Hermione Granger, por exemplo. Achei que não. E quem está aqui agora achou que não também. Portanto, vamos conversar sobre o Neville, ok? Vamos deixar que a personagem em si sobressaia por si próprio, sem termos que fazer uma biografia completa de quando ele nasceu, quando ele morreu, o que é que fez a todas as fazer. E isto sim é Neville Longbottom. Vou deixar a descrição do vídeo, no nosso blog, Twitter e Facebook, como faço todos os vídeos. Ativem aqui o sininho, sigam-nos no nosso canal, subscrevam. O projeto. Tchau!